Olá, eu quero cumprimentar o senhor, a senhora, você que está participando conosco mais uma vez do nosso programa Doutrinas Básicas com a paz do Senhor Jesus. Aliás, quando falamos em doutrinas básicas, estamos nos referindo a doutrinas bíblicas. E básicas porque são aquelas doutrinas bíblicas que são mais conhecidas, são mais corriqueiras, que as pessoas às vezes discutem ou discorrem, a respeito dessas doutrinas. E nós então, quando falamos em doutrinas aqui, estamos falando exatamente das doutrinas básicas da Bíblia. Como a Bíblia fala a respeito de assuntos básicos como salvação, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, sobre o céu e a terra e várias outras doutrinas. E hoje, mais uma vez, nós vamos abordar aqui uma doutrina e, como sempre fazemos, colocamos sempre o nosso tema na forma de uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: por que existem Bíblias com 66 livros e Bíblias com 73 livros? Outras vezes até as pessoas a respeito disso fazem outros tipos de pergunta, como por exemplo, não poderiam todas as Bíblias ter o mesmo número de livros, E outra coisa também que as pessoas às vezes perguntam, teriam todos os livros da Bíblia o mesmo propósito, ou seja, de anunciar a palavra de Deus? Muito bem, talvez perguntas como estas levem algumas pessoas até mesmo a não querer ler a Bíblia. Mas uma coisa importante, nós vamos aqui então esclarecer alguns aspectos relacionados a essas indagações. Pode até acontecer que essas perguntas sejam assim formuladas muitas vezes pelas pessoas com base em conhecimento apenas superficial do assunto. Então é muito comum isso acontecer. E como sempre temos feito, nós vamos usar aqui mais uma vez a fonte mais fidedigna para responder a essas perguntas e mais, esclarecer todas as dúvidas sobre esse importante assunto que fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E essa fonte que nós vamos aqui usar é exatamente a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Antes, porém, é necessário esclarecer que a Bíblia ela foi escrita com um propósito. E o propósito foi, enfaticamente, de falar sobre a salvação do homem, ou seja, um projeto de salvação de Deus para o homem. E por isso, nela própria, na Bíblia, está a afirmação de que tudo que está escrito na Bíblia é inspirado por Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nos fala, escrevendo ali na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Muito bem, portanto, o propósito principal da Bíblia é que ela seja composta somente de livros escritos sob inspiração de Deus, inspiração divina. O propósito desses livros, escritos por inspiração divina, foi exclusivamente, sim, anunciar a palavra de Deus, vinda através dele. Todos os escritos do Novo Testamento, por exemplo, se baseiam nos escritos do Velho Testamento, mas naquilo que foi inspirado por Deus. Todos foram escritos em um tempo em que Deus falava com o seu povo, e Deus falava por meio dos profetas. Esses são chamados os livros canônicos. O que é livro canônico? São os livros considerados inspirados por Deus, porque foram escritos no período em que Deus falava por meio dos profetas. Assim, o número desses livros, portanto, livros canônicos inspirados por Deus, considerados como inspirados por Deus, são somente 66 livros. Agora, por outro lado, na história do cristianismo, houve um momento em que muitos mestres cristãos que existiram muito depois dos apóstolos, eles acharam por bem incluir mais 7 livros. Porém, os livros incluídos são meramente livros históricos. Além disso, foram livros que foram escritos em um período da história, ali do Novo Testamento, a história do Velho Testamento, em que Deus já não falava mais por meio de profetas. Por isso, esses 7 outros livros foram considerados, presta atenção na palavra, apócrifos. O que é livro apócrifo?
É o livro escrito que não tem inspiração divina. E por quê? Porque são meramente históricos e foram escritos em um período interessante, um período em que não havia profetas, um período de cerca de 400 anos. Esse período da história ficou sendo chamado como período interbíblico. Também tinha um outro nome, que era o período intertestamentário. Esse período de tempo foi representado pelo período que ficou entre o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, e o início do Novo Testamento, já com João Batista e o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não teria razão em ter uma Bíblia com um número maior de livros, levando em conta que esse acréscimo de mais 7 livros foi com um propósito totalmente diferente, até adverso ao verdadeiro propósito de Deus. Qual foi o propósito de Deus? É que as pessoas conhecessem a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e, portanto, não uma palavra simplesmente contada para fins históricos. Então está aí o porquê a Bíblia de 66 livros, que é composta de livros inspirados pelo Espírito Santo. Mas se você encontrar uma Bíblia com mais de 66 livros, verifica isso. Se não foram apenas livros históricos e até alguns livros de caráter histórico que trouxeram informações que não foram feitas num período em que Deus não falava mais ali com o seu povo, o período chamado interbíblico. Então, isso serve para esclarecer, para você, quando ler uma Bíblia, você ler uma Bíblia sabendo que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e que Deus quer falar ao seu coração através da sua palavra. Amém? Então, olha, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.